Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama, em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus, percebendo logo o que eles estavam pensando no seu íntimo, disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na leitura do Evangelho de São Marcos. E São Marcos, ele é um bom professor para ensinar a fé. O seu Evangelho, na divisão dele, é caracterizado com 2 profissões de fé. A profissão de fé de São Pedro, no capítulo 8, por ali, que São Pedro fala: Tu és o Messias, que não foi a carne nem o sangue, mas o próprio Deus que revelou. E no final do Evangelho, também há uma profissão de fé do centurião. Verdadeiramente, ele era filho de Deus. Então Marcos, em seu Evangelho, quer ensinar o caminho da fé. Tanto que toda a leitura deve ser com essa chave, para suscitar a fé e também para fazer com que aqueles que já têm progridam de fé em fé. Tendo isto, nós então olhamos para o Evangelho de hoje. Nosso Senhor proclama, a grande alegria da fé daqueles 4 homens. O paralítico, o doente, é até colocado em segundo plano, primeiro, e Jesus
louva a fé daqueles homens, porque eles não estavam querendo somente fazer algo para eles. E aqui vem o verdadeiro ensinamento para nós. Às vezes nós temos e suplicamos a fé como um puro interesse para a realização própria, para uma satisfação própria. E esquece que a fé não é só para nós. A fé, né, é para o organismo completo, a igreja completa. Então, se está em crise, né, se nós temos vários exemplos de crise de fé, não afeta somente aquelas pessoas ou aquelas estruturas. Toda a estrutura vai ficar, querendo ou não, né, danificada, doente. Mas, se a pessoa tem fé, e a estrutura toda tem fé, o organismo inteiro está sadio. Convenhamos, é lógico. E Jesus, então, louva a fé daqueles homens. A fé, ela também é colocada como algo prático. Aqueles homens queriam a cura do seu amigo, né? Aqui não fala se é amigo, se é parente, mas é alguém que eles amam, senão não levaria até Jesus. E aqui eles não falam nada, eles fazem as coisas. Eles não falam nada a Jesus, o paralítico não pede nada a Jesus. Jesus só vê e sabe a fé daqueles homens, que sabendo da dificuldade de chegar até ele, eles fazem de tudo para levar aquele doente até Jesus. A igreja está passando por grandes dificuldades de fé. E nós, como os verdadeiros membros da igreja, precisamos aqui suplicar a nosso Senhor que primeiro cure os nossos corações para aumentar a fé. Repito, não é uma fé interesseira, somente para realizar os nossos desejos. A fé é para toda a igreja. E para fazer com que todos os membros sejam curados. Jesus, ao realizar o milagre com aquele paralítico, mostra o que deixa a igreja paralisada, ou melhor, os seus membros paralisados: o pecado. Jesus fala primeiro para o paralítico de que os teus pecados estão perdoados. O pecado paralisa toda a igreja. E nós precisamos fazer as nossas orações suplicando a conversão dos pecadores. Por isso, nesta sexta-feira, celebrando a missa votiva em honra ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor. O sangue dele é redentor. O sangue dele pagou os nossos pecados. E nós rezando e suplicando a conversão dos pecadores. Isto sim é um organismo que não está preocupado somente com ele, mas com toda a estrutura. E como nós iremos fazer isso, Padre? Rezando, fazendo de tudo para que as pessoas voltem a receber a graça do sacramento.
principalmente a graça do sacramento da confissão. Nosso Senhor perdoou os pecados daquele paralítico e os fariseus ficaram escandalizados, falando que era uma blasfêmia. Como o homem pode perdoar os pecados? Só Deus tem o poder. Então, para mostrar que Jesus é Deus, então está aqui. Para mostrar que Ele é e tem o poder para realizar, Ele fala: levanta-te, pega a tua cama e anda. Se é difícil para vocês acreditar que eu sou Deus, vocês querem ver o milagre externo e não querem louvar a Deus e ver o milagre interno do perdão dos pecados deste homem, então vai, levanta-te, pega a tua cama e anda. Nosso Senhor, ao fazer e dar o perdão para este homem, instituiu, antes de subir ao Pai, o poder, instituiu 12, e desses 12 deu o poder de perdoar os pecados. Para assim realizar em nós, aplicar em nós o que Ele adquiriu na sua morte, o perdão dos nossos pecados. Mas para isso, precisamos suplicar a fé. Porque se nós estamos, tudo bem, ok, confessando, e não estamos nem aí em um número tão grande de pessoas que não se confessam, que não procuram o sacramento da confissão, há um grande problema conosco, que nós não queremos fazer nada por eles. Então as nossas orações, as nossas súplicas devem ser também pela conversão dos pecadores. Nosso Senhor veio para perdoar e nós precisamos fazer de tudo para que essas pessoas voltem a tocar na graça de Jesus. Para alguns é um grande escândalo um homem somente como os fariseus, Os fariseus falam: Jesus, como você tem o poder de fazer isso? Só Deus tem o poder. Alguns, ao ver o sacerdote, vê somente um homem. Mas nós que temos fé, vemos o sacrifício de um homem e o poder de Deus sendo realizado através da pequenez, sim, de um homem, mas com grande poder. Poder não dado, instituído a ele, por si mesmo, mas dado por Deus, para realizar o seu desígnio. Vejam o grande poder da fé, que nós precisamos crescer e suplicar a Deus. Fé nos sacramentos, fé no sacerdócio, fé na Eucaristia. E que a nossa fé possa não somente fazer frutos dentro de nós, mas um grande fruto para toda a igreja, a conversão dos pecadores.